Às vezes a gente pensa que se diminuir é o preço que a gente precisa pagar para manter um relacionamento. Evitar conflitos ou ser aquela pessoa fácil de conviver. Só que quando você se diminui para caber nas relações, nos lugares, o que você perde é muito maior do que o que você ganha. Você perde a sua voz, perde seus limites e perde às vezes até a sua identidade. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 7 sinais de que você pode estar se diminuindo sem nem perceber, às vezes, e como isso pode afetar a sua autoestima, os seus relacionamentos e a sua vida de um modo geral. O primeiro comportamento é que você sempre coloca as necessidades dos outros acima das suas. Isso é um padrão. Não é que de vez em quando você, isso aqui é importante para a pessoa, eu abro mão de uma coisa minha para fazer por ela. Não é nesse sentido, é sempre. Para tudo. Você sempre coloca as coisas dos outros em primeiro lugar. E até esquece das suas. Às vezes eu pergunto para alguns pacientes assim, tá, mas o que você queria? Quais são as suas necessidades? A pessoa chega a nem saber. Eu não sei. Pra mim o que ele quiser, tá bom. O que ela decidir, eu aceito. Porque a pessoa ficou tão acostumada com esse padrão de sempre os outros em primeiro lugar o tempo todo, e aí ela se esquece de si. Ela vai se diminuindo para manter aquilo. E às vezes isso se torna um padrão de funcionamento do relacionamento. Você tem dificuldade de dizer não. Esse é um clássico, eu sempre falo muito sobre isso aqui, porque quando você não consegue falar não, você tá se diminuindo. Você tá se colocando num lugar de menos importância, de que, eu vou sempre falar sim, eu vou sempre ajudar, eu vou sempre ser aquela pessoa que está disponível, que está disposta. Por quê? Porque assim você evita conflitos, assim você se torna uma pessoa fácil de conviver, assim você mantém o seu relacionamento. Não é incomum eu receber pacientes que têm esse comportamento durante uma vida inteira, e chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, mas ela nem sabe como não ser mais assim, porque ela se acostumou, as pessoas em volta se acostumaram, então no final das contas, uma pessoa que tem essa dificuldade, que não consegue falar não, ela tá se negligenciando, e muitas vezes aquela pessoa tá se diminuindo, e muitas vezes se anulando para manter aquele relacionamento, só que o preço para manter aquilo é muito alto. Ela se anulou praticamente para manter aquilo, e obviamente isso não é saudável. Você diminui os seus sentimentos para não incomodar, você evita mostrar que tá triste, que tá irritado, você tá sempre engolindo. Outro dia uma paciente falou pra mim, nossa, eu preciso ir no médico, eu tô com um problema aqui na garganta, né, uma ardência, uma coisa assim. É claro que pode ter uma questão biológica, sim, mas é uma pessoa assim, que tudo engole, tudo guarda, não quer se mostrar uma pessoa sensível demais. Ela acaba até normalizando situações que ferem. Então acontece uma situação ali que não é normal, que não é saudável, que não é boa, mas ela tá tão acostumada com aquilo que ela minimiza. Não, tudo bem, ele é assim, não, isso vai passar, não foi nada. Ela tá sempre diminuindo as coisas que ela sente, sempre guardando para si, para justamente não mostrar isso e isso não desestabilizar de alguma forma a relação. Você aceita migalhas emocionais. Você vive, às vezes, num relacionamento e você recebe só migalhas, ou você tem que pedir muito. Então, ou a pessoa faz um monte de coisa errada com você, um monte de coisa que te fere, que te machuca, e aí ela te dá uma migalha, e aí você se apega àquilo. Isso é super comum em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos problemáticos. Então a pessoa vive num caos o tempo todo, aí a pessoa vem e dá alguma coisa, dá uma atenção, dá um carinho, faz alguma coisa, promete que vai mudar, e aí ela vai e retorna para aquilo. Isso é migalha emocional. Então é uma pessoa que ela não tá tendo uma troca com você, ela só te dá pontualmente. Você tá sempre entregando, e ela só te dá pouco. Então você vai se diminuindo, você vai aceitando aquilo. Então essa pessoa aprende que se ela só te der uma migalha, se ela só te der um pouquinho, tá tudo bem, porque você vai sendo alimentado por aquilo e vai suportando aquela situação. A doutora Anaí, uma psicóloga que eu gosto muito, ela tem um livro chamado O Amor Não Dói. É muito interessante esse livro, ela fala muito sobre esse tipo de situação, sobre relacionamentos tóxicos e como que é a dinâmica, como que funciona isso. Inclusive, esse livro tá no meu e-book. Inclusive, se você não baixou ainda, é um guia, é uma direção para você de leitura. Tem outros também sobre relacionamento que te ajudam a entender. São 98 livros que tem lá. Calma que eu sei que é muito livro, eu já li todos, desde o começo que eu comecei a estudar sobre comportamento humano, mas eu preparei esse guia justamente para te ajudar.
Se você quiser ler, se aprofundar, entender um pouco mais, esse livro que eu comentei tá lá também. Vou deixar um link para você aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. É só você clicar, é bem simples, bem intuitivo, para você poder baixar o seu e-book com essas 98 indicações de livro, tá? E um outro comportamento também, você muda o seu jeito para se encaixar. Claro que socialmente a gente sempre vai se adaptar. Você não se comporta da mesma forma numa festa e numa igreja, óbvio. Na escola e na sua casa, no trabalho e no barzinho. Você vai se adaptando. Isso não significa isso aqui que eu comentei. Essa adaptação é saudável, a gente precisa fazer. O que acontece é que quando você entra nesse processo de ficar se diminuindo, você vai mudando o seu jeito de ser. Você vai perdendo a sua essência. Por isso que eu falei lá no começo que muitas vezes isso faz com que a pessoa perca a sua própria identidade. Eu já atendi várias mulheres que passaram uma vida fazendo e tendo esse comportamento de se diminuir, que no final das contas ela não sabe nem exatamente qual é a sua essência, do que ela gosta. Ela foi só pegando ali os gostos, as vontades, as opiniões da outra pessoa e se perdeu de si. Ela antes era uma pessoa super extrovertida, animada, e aos poucos ela foi entristecendo, foi se fechando, foi mudando o jeito de vestir. Isso acontece também muito com muitos homens também, que tem um comportamento e aí a relação que não é saudável, ele vai se moldando, vai mudando o seu jeito, vai se perdendo de si, vai deixando de fazer coisas que gosta, vai se perdendo literalmente, e aí chega uma hora que a pessoa perde a identidade. É claro que um relacionamento saudável, um casal saudável, existe uma fusão, sim. Acontece muitas vezes até o marido e a esposa ficarem parecidos um com o outro em alguma medida, mas isso de uma forma saudável, não que um tá fazendo as coisas em detrimento de si próprio. Não nesse sentido, a pessoa que muda completamente o seu jeito de ser pra tentar se encaixar, ela vai se diminuindo. Então esse é um sinal importante também, se você se reconhece nisso, nesse comportamento, é importante você observar isso quando você evita conflitos a qualquer custo. E isso está muito atrelado àquela coisa que eu falei do dizer não. Pessoas que têm esse comportamento são aquelas pessoas que vivem uma vida de evitação. É o tempo todo tentando apaziguar. Isso é tão comum, é uma fala que eu escuto demais dos meus pacientes. Eu fico tentando evitar conflito. Eu não quero que as coisas saiam do controle, porque se sair, tudo desestabiliza. E a pessoa fica o tempo todo nesse papel. Ela se coloca nesse lugar. Às vezes você vive numa família com muitos conflitos e você é aquela pessoa apaziguadora, que está sempre resolvendo no seu trabalho. Às vezes é um caos no trabalho, muito problema, muita coisa, e você é aquela pessoa que vem. Isso não é ruim, você ser uma pessoa apaziguadora, ter esse senso de justiça, de organizar, mas muitas vezes você se diminui para poder fazer isso. Às vezes você nem queria fazer isso, às vezes você nem concorda com a situação, mas você faz isso. Tá sempre evitando conflito, tá sempre cuidando, tá sempre tentando manter as coisas estáveis. Só que o preço disso é a sua própria saúde emocional. Mas às vezes você se mantém daquela forma e você nem sabe como se comportar de outro jeito. E esse último que eu vou te falar, eu escuto demais dos meus pacientes. Você sente que vive mais pelos outros do que por você. Chega uma hora na vida que se você tem esse comportamento, isso começa a te trazer um desconforto. Eu atendo muitos pacientes que têm ali a minha faixa etária ali, 40, 45, 50, né, o meio da vida. E é muito comum quando a pessoa chega nesse momento da vida e que viveu dessa forma a vida inteira, ela fala, e eu? E agora? Às vezes já criei meus filhos, já estão todos adultos, saíram de casa, e agora? Ou a pessoa está num trabalho a vida inteira, e aí ela descobre nessa altura da vida que ela não gosta do que ela faz. Ela foi fazendo porque ela precisava, porque era o esteio da família, porque precisava ali fazer aquilo, mas ela viveu tanto para os outros, tanto para fora, tanto para fazer as coisas, para prover, para dar conta de tudo, que ela se perdeu de si. Então esse aqui é um vídeo de conscientização. Eu sei que pode ter sido desconfortável você ouvir tudo isso e muitas vezes se reconhecer, mas essa tomada de consciência é importante. Eu sei que é desconfortável, mas se você não faz isso, se você não me escuta falar tudo isso e te dá um desconforto, te dói, você não parte para a mudança. Essa tomada de consciência, muitas vezes a gente evita. Ah, eu não vou olhar para isso, não quero olhar porque dói. Porque dói. Sim, dói. Mas se você não faz esse processo de, tá, deixa eu ver aqui, a Sandra falou 7 coisas aqui, me encaixei nas 7, me encaixei em 3, não importa quantas.
Eu vou pegar isso como uma informação e vou ver o que eu vou fazer com isso. Como é que eu mudo isso? O que eu preciso fazer para olhar para isso e a partir de agora mudar? Eu vou deixar para você aqui também uma jornada de autoconhecimento, chamada Encontre-se. Eu gravei com muito carinho, com muito cuidado para você. É mais profundo ainda, para você se entender. Às vezes você identificou tudo isso aí, você não sabe de onde vem. Eu acho que a jornada com certeza vai te ajudar a trazer essa consciência, a você se entender, a se fortalecer para você não parar mais de se diminuir. Eu vou deixar também o link para você na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se fizer sentido para você, você entra nessa jornada de autoconhecimento junto comigo. E para te ajudar também, aqui no final do vídeo, eu vou deixar um outro para você, que se você tem esse comportamento de sempre se diminuir para fazer pelos outros e para caber nos lugares, é muito provável que você seja uma pessoa que ajuda todo mundo. Faz para todo mundo, né? Talvez você tenha dificuldade de falar não. Esse vídeo aqui é uma reflexão sobre até onde vale a pena ajudar os outros. Ajudar é muito bom. Claro, a gente deve valorizar, a gente deve, é um valor importante, a gente deve cuidar para fazer isso, se isso dá sentido à sua vida, mas até qual é o limite? Até que ponto? Às vezes a gente se perde, a gente quer tanto ajudar, e às vezes isso muito mais fere a gente do que dá o sentido da satisfação, da ajuda de fato. Assiste esse outro vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar também a você parar de se diminuir para viver as suas relações aí de forma muito mais saudável. Se inscreve no meu canal. Não esquece, você que tá aqui até o finalzinho, é você que eu quero aqui comigo. Então se inscreve, não esquece, tem 4 vídeos por semana aqui para você se aprofundar cada vez no seu autoconhecimento. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.